Olá, pessoal, tudo bem? Então, atendendo ao pedido de vocês, hoje nós vamos falar da escala 12 por 36, né? Muitos pediram para que eu calculasse o adicional noturno desses trabalhadores que laboram 12 horas e têm um descanso de 36 horas. Então, vamos ver quais são as regras para essa situação. Primeiro, eu tenho que saber o que é o horário noturno, tá? Porque não basta trabalhar à noite para ser considerado horário noturno, tá? Então a gente tem horário específico que é considerado noturno. Vamos ver aqui qual que é. Nós temos aqui que quem trabalha das 22 horas até as 5 horas da manhã é aquele que exerce esse trabalho noturno, tá? Lembrando que se eu iniciei a minha jornada dentro desse período noturno, mas foi necessário que eu prorrogasse, por exemplo, terminasse às 6, às 7 da manhã, essa prorrogação, ela também entra no nosso cálculo de adicional noturno, tá? Também é remunerada, porque houve ali um desgaste, né, maior desse trabalhador, então a gente tem que remunerá-lo com o adicional, tá? E que valor é o nosso adicional noturno? É de 20%, tá? A gente não pode esquecer que aqui a gente está falando do trabalhador urbano, tá? E ele tem direito, aí quando ele trabalha em horário noturno, a hora ficta, que é de 52 minutos e 30 segundos. O que isso significa? Que quando eu trabalho 52 minutos e 30 segundos dentro daquele período noturno, eu vou considerar que esse trabalhador, de fato, trabalhou 1 hora, tá? Então, eu não contabilizo apenas 52 minutos e 30 segundos, eu contabilizo 1 hora, tá? Para que a gente não precise fazer isso lá na folha de ponto, minutos por minutos, a gente vai jogar na nossa fórmula e fazer a transformação para facilitar, tá? Então, vamos ao nosso caso. Eu tenho aqui a situação do empregado, que ele inicia a jornada dele às 18 horas e vai até às 6 da manhã. Então aqui a gente tem um plantão aí de 12 horas. Eu posso considerar essas 12 horas como horário noturno? Não, porque o horário noturno dele não vai iniciar às 18. O horário noturno dele inicia às 22 horas. Então vamos fazer aqui no relógio, para a gente ter uma ideia de que horário realmente vai entrar no cálculo aí do adicional noturno. Bom, ele iniciou aqui às 18 horas, né? Mas eu não vou começar a calcular às 18, eu vou começar a calcular às 20. 22, tá? Que é aqui, ó. Eu vou calcular até às 6 da manhã, que foi o horário que ele encerrou a jornada dele. Então, ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, tá? Então, ele trabalhou 8 horas em período noturno. Mas a gente tem um detalhe aqui, ó, que ele, dentro desse intervalo, desse período, ele parou 1 hora para descanso. E aqui a gente vai considerar que ele parou dentro desse nosso horário noturno, que é para vocês verem o que a gente faz com esse valor do intervalo, tá? Então, vamos supor que quando era lá meia-noite, esse empregado fez 1 hora de descanso para se alimentar, para repousar, para restabelecer-se, e daí depois ele retornou ao trabalho, tá? Então, nós não vamos considerar aqui que ele trabalhou 8 horas, porque ele teve 1 hora de intervalo e essa 1 hora a gente vai descontar. Então, ele de fato trabalhou 7 horas em período noturno, tá? Bem, o salário desse empregado ele é de R$ 1.320 e o divisor que nós vamos utilizar aqui é 220, tá? Pessoal, há um grande questionamento sobre o valor do divisor, tá? Isso não é pacífico, mas a gente trouxe aqui o entendimento do TST, que é 220. Pode acontecer também que na sua categoria tenha uma negociação coletiva que diga outro valor. Aí você vai utilizar conforme a sua categoria, tá? Mas aqui a gente trouxe o valor que tem sido o entendimento do TST, tá? Então a gente tem aqui a hora normal
será o salário dele, 1.320, que eu vou dividir pelo meu divisor 220. Então, quando a gente divide aqui a hora normal desse trabalhador, será R$6, tá? Significa o que é isso? Significa que cada hora que ele trabalha, eu vou remunerar ele com R$6. Essa é a hora normal. E agora a gente vai calcular, antes de calcular o adicional noturno, eu tenho que calcular a hora ficta. Tá? Lembram que a gente falou da redução do horário? Então a gente vai jogar nessa fórmula para já fazer o cálculo para não ter que fazer manual, tá? Então a minha hora ficta será a quantidade de hora noturna. Pessoal, aqui a gente está calculando o valor de um plantão só, tá? Mas aí você vai adequar o seu cálculo à quantidade de horas do mês, tá? Eu trouxe aqui apenas um plantão. Então, quantas horas noturnas ele fez? 7 horas. Então, vou colocar aqui 7. E eu vou multiplicar por 1,14. Esse 1,14 é o índice que vai corrigir o meu horário, tá? É que vai fazer essa correção dos 52 minutos e 30 segundos. Então, pra gente não ficar fazendo regrinha de 3 e toda aquela confusão, ou calcular, somar e subtrair, fazer todo aquele cálculo difícil, a gente já joga aqui na fórmula 1,14 e já tem essa correção. Então, vamos lá. A hora ficta é essa multiplicação, 7 por 1,14, que vai me dar 7,98 horas, tá? O que significa esse valor, pessoal? Significa que lá naquele plantão, o meu empregado trabalhou 7 horas noturnas, né? Mas quando eu vou remunerar ele, eu não vou pagar apenas 7 horas, eu vou pagar 7,98. Porque ele tem direito à hora reduzida, tá? Então, ele vai ter aí esse acréscimo no horário dele. Bom, agora eu vou direto pro adicional noturno, que é a minha hora normal, que eu já calculei, que vale R$6. Vou multiplicar pela minha hora ficta, que eu já sei que é 7,98. Opa! E vou multiplicar por 0,2. Gente, de onde vem o 0,2? Aqui, ó, o meu adicional de 20%. Posso multiplicar por 20%? Também funciona. Mas aqui a gente já transformou tudo em decimais para facilitar. Então, fica 0,2, tá? Então, o adicional noturno desse empregado é essa multiplicação. 6 por 7,98 por 0,2, que vai me dar o resultado de R$ 9,57, tá? Lembrando que esse aqui é o valor de apenas um plantão, tá, pessoal? Aí você vai ter que verificar de fato quantas horas noturnas esse empregado fez aí no mês todo, tá? Ou às vezes ele trabalhou só 15 dias daquele mês e teve uma outra situação aí. Então você vai calcular conforme a quantidade de horas que de fato ele trabalhou, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais sugestões sobre vídeos dessa jornada 12 por 36, deixe nos comentários que a gente vai preparar para vocês, ok? Até mais!